Olá, queridos alunos! Hoje eu trago para vocês mais um vídeo sobre Arduino junto com o ESP. No caso aqui é o ESP8266 na sua versão ESP01, que é essa plaquinha aqui, né? Que nem está no tamanho natural, ela é bem pequena e bem barata, né? Mas nem por isso menos poderosa, né? Então, o que eu fiz aqui? Na verdade, eu conectei o ESP01 no Arduino Uno. Só que o que muda nesse projeto aqui? O que muda é o seguinte, normalmente, eu já fiz isso com o Arduino Mega, aonde esse rapaz aqui, o ESP01, ele está usando comandos AT. Nesse caso aqui, ele não está usando o comando AT, certo? Eu abro uma conexão aqui, né? Eu tenho um código-fonte aqui, eu tenho um código-fonte INO aqui dentro e tenho um código-fonte INO aqui dentro, tá? Então é uma outra maneira, ao invés de fazer um link serial simplesmente, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui um código-fonte, daí eu vou explicar esse código-fonte. E por que tem vantagem? Eu acho que tem vantagem de fazer isso aqui em vez de usar comando AT. Eu vejo muitas vantagens, né? Você pode usar o Wi-Fi Manager, você já faz um código com o seu próprio Watchdog. Eu não coloquei o Watchdog aqui, mas e nem coloquei o Wi-Fi Manager, que eu não queria crescer muito código-fonte. Mas eu aconselho usar o Wi-Fi Manager aqui e o Watchdog, certo? Que eu já expliquei em outros vídeos aí para vocês. Então, no meu canal aqui, até põe aqui, ó, vídeo do Watchdog, para vocês implementar o Watchdog no ESP01, né? E põe aqui o vídeo do Wi-Fi Manager, sabe? Tem vídeo do Wi-Fi Manager, é legal porque você não precisa, para você trocar IP, você troca no teu celular, né? Ele conecta no celular, você troca o IP no celular mesmo. Então você troca o IP desse cara. Então é bem legal, muito prático isso, tá? Ninguém precisa ser recompilado para você mudar a rede, tá? Bom, então vamos lá, vamos continuar, né? Aqui. Intenção dessa aula, gente, usar um 8266 para conexões do Arduino Uno, né? Enquanto ele responde requisições, né? Então esse sistema aqui, né, de usar ponte serial, né, de utilizar um ESP01 com código-fonte dentro dele, eu acho melhor do que usar comando AT, né? É óbvio que você vai ter que carregar o teu firmware lá dentro, né? Mas ele te dá muito mais controle, certo? Bom, vamos continuar aqui então, né? Aqui, gente, é o esqueminha, tá? Então vocês observam, né, que a gente sempre tem isso daqui nada mais é do que uma ponte, né, é um divisor de tensão, para quê? Para 3V3, né, porque a entrada desse cara aqui é 3V3, ó, o RX dele aqui, ó, o RX é 3V3, então a gente sempre tem. E um resistorzinho de 2K aqui. Antigamente, quando as pessoas estavam muito assustadas ainda, pessoas todas preocupadas, ah, meu Deus, o mundo está virando, tudo 3V3, o que eu vou fazer da minha vida? Então, comprava-se um acoplador caro, entendeu? Para colocar no meio desses dois. Depois, assim, as pessoas viram que não precisava disso daí. Então, e esse circuito funciona muito bem assim, tá? E aí, o que acontece? Você pode ligar um módulo de relés, vários módulos de relés aqui, no caso 12, mas que eu, aqui no exemplo, eu usei LED, né, tá? Mas vai funcionar bem, tá? Eu tiro os 3V3 do próprio Arduino, né? 5 volts aqui também tem que estar ligado lá em cima com aquele módulo de relé, mas na verdade eu usei LED, mas você usa relé se você quiser, tá? Isso daqui é um esqueminha de automação simples, porém funciona, né? Então aqui... Gente, aqui eu deixei também um esquemático de como é que você grava o ESP01. Se você tiver o adaptador, eu acho melhor, né? Eu tenho o adaptador, eu uso até mais o adaptador do que isso daqui, porque eu não quero ficar ligando fio só para gravar um ESP, né? Então a dica minha é isso aqui, ó. Eu já gravei, eu tenho um vídeo sobre isso. Aconselho fortemente vocês comprar esse adaptador. Toma cuidado que uma versão antiga desse adaptador você precisava botar uma chavinha aqui atrás, tá? Mas eu falo isso no meu vídeo também. Põe a foto do vídeo aqui, põe a imagem desse vídeo, onde eu explico como gravar o ESP01, tá certo? Bastante referência, né?
Vamos lá, vamos continuar. Gente, agora vamos lá, vamos assistir a demonstração do circuitinho funcionando no aplicativo lá. Vamos ver. Funciona na web, funciona no celular, qualquer lugar, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui é a nossa montagem, ó, onde eu tenho o Arduino Uno ligado TXRX no ESP01 e aqui já a aplicação. Eu abri o Chrome aqui e vou demonstrar então, porque aí é muito simples, né? Ó, o LED 1 e 2 está ligado, liguei o 3, liguei o 4, ó, vou desligar o 1, vou desligar o 2. Ligar o 5, eu não liguei até o 12, né? Não tem 12 LED aqui, mas aqui então vocês já entenderam o princípio fundamental. Uma coisa que eu estou chamando a atenção aqui, ó, é que eu usei aquele adaptador do ESP01 para eu poder ligar no protoboard. Isso facilita muito para você mexer com as pinagens, então eu aconselho você usar esse aqui também. A nossa alimentação está vindo pela USB, tá? Então, assim, é esse circuito aqui, bastante simples, bastante prático. Bom, aqui é o ED, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo, ó? Esse é bem rápido, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá vendo? É bem ligeiro. Agora eu vou fazer uma comparação com o Chrome, tá? O Chrome, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, você vê que tem um delay, tá? Então, assim, eu não sei porque no Chrome tem um delay, eu não me aprofundei muito nisso, eu só queria mostrar para vocês que tem diferença aí da forma como o browser comunica com o nosso web server, tá certo? Bom, agora que você já viu o vídeo, vamos continuar aqui a nossa explicação. Bom, gente, sempre aquele recadinho, quero que vocês entrem aqui no fernandok.com, coloque o teu e-mail aqui, tá? Digita aí, quero receber grátis e eu vou poder sempre mandar avisos para você de novos vídeos, coisas interessantes que eu descubro aí, né? E é importante, depois que você receber o meu e-mail, você dar confirmar no link lá, porque daí só que eu vou poder mandar e-mail para você, tá? Vamos lá. Gente, fórum.fernandok.com é muito importante você se inscrever nesse fórum. Por que é importante? Porque a tua dúvida fica registrada no engine de busca do Google. E se você ficar só conversando no Telegram, se não me engano, o Telegram não consegue indexar. Então, de repente, assim, você perguntou uma coisa para alguém respondeu, e para você achar isso no Telegram, entendeu? O Telegram é legal porque ele é instantâneo, é na hora, mas ele não indexa. Então você mesmo, de que você quiser rever aquilo que te falaram lá, você vai ter dificuldade, entendeu? Então por isso que eu acho assim, que tem que ter os dois. Tem que ter o fórum e tem que ter o Telegram, tá? Daí eu já até falo aqui, ó, Telegram. Então assim, não é só o Telegram eu acho que não adianta. Eu acho que tem que ter o fórum e o Telegram, tá? Porque é diferente. Cada um é mais instantâneo e o outro mais a longo prazo. As pessoas podem pendurar lá imagens, documentos com muito... Você não vai visualizar numa telinha pequenininha de celular, né? Entendeu? Instagram, gente, Instagram, estou postando vídeos no Instagram. Geralmente eu sempre dou uma palhinha antes do que eu vou falar, né? É bem interessante, é um canal de comunicação que eu gosto muito, Instagram, sabe? Gente, vamos lá no código-fonte do ESP8266, do ESP01. Bom, então vamos lá, gente. Eu tenho o ESP8266.h, né, Wi-Fi. Aqui são os parâmetros de rede, SSID, password, IP, tá certo? E aqui que eu falo para vocês, se você, ao invés de fazer desse jeito, você tem a opção de você usar o Wi-Fi Manager. É uma coisa interessante também. Aconselho usar o Wi-Fi Manager. Se quiser, testa aqui desse jeito, mas lembre-se, eu aconselho usar o Wi-Fi Manager e aconselho usar o Watchdog, tá? Timeout de conexão, 500 milissegundos, max buffer, né? Tamanho do buffer 300 caracteres, 300 bytes. Aí depois o objeto aqui do servidor no port 80, padrão HTTP, certo? E declaro o buffer aqui, tá? Bom, setup, gente. 115.200, minha comunicação serial
com o Arduino. É bem rápido, né? Não precisa de tudo isso, mas já que funciona, a gente deixa assim. Esse Wi-Fi ponto desconnect, esse método desconnect, gente, por que eu estou desconectando o cara antes de fazer qualquer coisa? Por uma coisa que eu acabei descobrindo. A gente descobre às vezes as coisas na dureza, na necessidade, né? O desconnect, ele tem uma função importante de zerar todas as minhas variáveis internas de comunicação, tá? E tem situações que isso é necessário. Então eu já peguei e coloquei aqui. Wi-Fi Mode é Station, né? Vou levantar o cara como Station. E depois eu dou um Begin com SSID e Password, certo? Bom, aqui eu espero a conexão com o Access Point. Então eu verifico, né? Enquanto o status for diferente de conectado, eu dou um delay de 500 milissegundos, né? Aqui eu configuro IP. Então eu tenho um objeto IP address aqui, né? IP address from string recebe o argumento IP e o config, ó, o que o config está fazendo é juntar IP address, o gateway e o subnet mask, né? Que no caso, depois no final aqui eu dou um server begin nele, o método begin eu inicializo todo mundo. Até aqui, gente, pode ver, é o que eu já fiz num monte de vídeo meu aí. Tem vários vídeos que eu faço isso, né? Daí eu entro aqui, gente, loop, né? Wi-Fi client, né? Eu chamo o método available, né? Aí depois aqui, se não tem cliente, se ninguém conectou, eu dou um return, tá? Aqui no caso, marco o tempo. Aqui é o seguinte, gente, por que eu marco o tempo com milhas, né? Eu marco o tempo com milhas porque eu preciso ter um timeout. Então eu fiz esse timeout aqui na mão, entendeu? Tudo bem, bytes lidos, né? Eu inicializo igual a 0, certo? E aqui eu entro no while. Se eu conectei, certo? Está conectado, eu venho no null aqui e pego com milhas de novo o tempo. Vocês estão vendo que eu uso uma variável 32 bits aqui, né? Porque esse número é um número grande, tá? Então, aí eu vejo assim, ó, que o tempo passado é igual o agora menos, né, o que eu tinha, o connect time, que eu peguei lá atrás. E aí eu faço assim, se o tempo passado for maior que timeout e o bytes lido é 0, quer dizer, o cara não leu nada e tá lá esperando, estourou o tempo, estourou qual? Aquele 500 milissegundos lá? Acho que foi isso, né, que eu declarei no timeout lá em cima. Então, pô, o cara fecha a conexão. Eu dou um client.stop e break, certo? Se não, né, aqui, ó, eu leio, eu chamo o client com o método disponível, né, e ele vai me dizer quantos bytes eu tenho aqui. Aí, eu declaro uma variável buffer. Aqui eu faço tudo numa linha, tá? Então, assim, isso aqui é C, né, gente? Então, C tem essas coisas, né? Por exemplo, eu declarei a variável buffer size, e eu vou colocar em buffer size o quê? O resultado do meu if. Então isso daqui, ó, essa parte aqui, ó, é um if, tá? Depois da interrogação é o else, é o then. E depois, e esse outro aqui, depois do dois pontos, if, then, else, ó. Então, 3 blocos. If, then, else. Eu tô colocando assim porque tem gente que não está acostumado com esse tipo de escrita, tá? Mas é muito comum você ver programa profissional assim com esse tipo de if, then, else, tá? Então, se o tanto de byte disponível é menor que buffer size, então é o disponível mesmo. Por exemplo, chegou 100 bytes. Chegou 100 bytes, é menor que max buffer? É menor. Então, ele vai atribuir a buffer size available, a variável available. Se não, imagina que chegou 350. Pô, estourou o buffer, não estourou? Então ele fala assim, não, então, meu filho, já estourou o buffer, então não é 350. Você vai pôr aí max buffer, o máximo qual que é? 300, ou seja, você não vai deixar o cara estourar o buffer. Essa é a lógica, tá? Read count, client, né? Read count, eu faço... Aí, o que eu faço? Eu conto quanto que eu li, porque esse cara lê, joga dentro de buffer o tanto do tamanho do buffer size, que se chegou 100, eu vou jogar 100 lá dentro.
Aí depois o que ele faz? Envia pela serial e aumenta o contador de bytes lidos, né? Que ele chama o método serial write buffer. Que tamanho de buffer? O tamanho read count. Aí depois o que ele faz em flush, gente? Flush ele efetivamente manda. Porque o que acontece? Em comunicação de dados, gente, você sempre vai esbarrar com uma funçãozinha flush. Flush é aquele negócio, eu carreguei um buffer, mas foi. Você deu um write, você não sabe se foi. Pode ter ido, pode não ter ido, entendeu? Então, quando você chama o método flush, ou às vezes em C puro, você tem uma função que chama flush, ele vai lá e fala assim, ó, nesse momento aqui eu estou mandando. Então, por isso que flush é importante, tá? E bytes read. Bytes read simplesmente eu incrementei o read count, porque eu tô falando assim, ó, eu mandei tantos bytes lá, né? Entendeu? Aí o que eu faço? Eu lá em available, eu vejo se tem disponível serial. Aqui é o seguinte, né, ó. Aqui eu não estou comunicando com o client, tá? Eu não estou comunicando com a Wi-Fi. Aqui eu estou comunicando com o TXRX do Arduino, tá? O que é serial, gente? Serial eu estou escrevendo na porta do Arduino, lendo na porta do Arduino, certo? Então serial.available eu já estou vendo se tem coisa disponível no Arduino. A mesma lógica, ó. Mesma lógica, ó. Buffer size available max buffer, ó. Se não é available, se não é max buffer. Mesma coisa que eu fiz lá, só que lá eu fiz com client available, né? Aqui é serial available, ou seja, uma hora eu estou conversando no Wi-Fi, outra coisa eu estou conversando na serial do Arduino, entendeu isso? É bem legal, cara, isso aqui é muito bom, né? E aí é o seguinte, serial.readbytes é a mesma coisa, só que aqui, lá onde era client, aqui onde era antes no Wi-Fi, agora aqui é no serial. Então, read bytes, buffer, vírgula, buffer size, porque daí eu tenho o tamanho do buffer, eu sei quanto que eu vou, de fato, receber, né? E aqui, gente, tem um detalhe. O que acontece? Eu defini um caractere como sendo um caractere de fim, tá? E ele tinha que ser um caractere binário. Então, eu não lembro, eu acho que 127, se não me engano, é del. Você não vai conseguir escrever numa linha, porque HTTP é protocolo texto. Então, você não vai enfiar um del lá dentro, entendeu? É um caractere que nunca vai existir. Então, eu coloquei ele como o fim da minha mensagem. Na verdade, não é fim da mensagem, é o byte que define a finalização da conexão. Eu falo assim, ó, se receber 127, pô, eu quero fechar. Aí, o que ele faz? Ele pega, chama o método client, né, e dá um write buffer com buffer size -1. Envia o que ainda não tenha sido enviado, né, porque se você dá client.flush, lembra que eu falei? Você força o negócio a ser enviado. Dá um delay de 100 milissegundos, dá client.stop, que você está dando stop, e break, você sai fora. Aqui, envia os bytes para o cliente. No caso aqui, o que você está fazendo? Client.write, buffers de tamanho, buffer size, certo? Então, sempre assim, gente, que você deu um write, você tem que especificar o buffer e o tanto de byte do buffer. Isso é regra, tá? É curioso, sabe? Quando você mexe com linguagem C de baixo nível, é desse jeito. E aqui nem é baixo nível, né? Mas é curioso, os nomes, os princípios são parecidos. Aqui, gente, já é o código do Arduino, tá? Então, o código do Arduino, first pin é o 2, que é o primeiro pino, e isso vai ser importante, porque a gente faz um for, depois vocês vão ver que eu vou fazer um for, o first pin vai ser considerado, e o pins count é porque eu estou usando 12 saídas, tá? Que também vai ser um limitador do meu for. E pin status eu tenho um array para cada pino que eu tenho, né? Por isso que eu monto um array. Aí depois aqui é assim, serial.begin, né? 115.200, que é a minha velocidade que eu estou conversando. Porque lá, né, eu tenho que declarar o cara 115.200 e aqui 115.200, os dois falam na mesma velocidade, né? Tanto o ESP quanto o Arduino. E depois eu faço um setup pins, que é só inicializar o pin mode lá, quer ver? Aqui, ó, setup pins. Em vez de eu fazer um monte de linha de pin mode, eu fiz um for aqui, ó, enquanto menor de pin count, por isso que eu falei que pin count é 12, né?
pin count é 12 e pin number. Então eu vou lá incrementando o pin number, né? Na verdade aqui, ó, o pin number começa, tá vendo, ó? Porque se não me engano o 0 e 1 é o TXRX, né? Então começa no 2, então pin number vale 2, mais i, então eu começo do 3, do 4, 5, 6, assim por diante. E aí eu dou um digital, eu dou o pin mode e dou um digital write também, certo? De pin status i, certo? Que mais aqui? É isso só que eu faço. Sim, detalhe, né? Eu sempre ponho low no cara. Então, assim, eu já começo todo. Tem o for aqui. Então, eu já ponho low em todo mundo. Começa todo mundo desligado. Tá? Beleza, vamos continuar. Bom, gente, aqui então a gente está no loop, certo? Função loop. Bom, verifica se há um novo cliente. Então, serial.available, né? E aí a gente faz o seguinte: eu tenho que fazer um read request, certo? Aqui, ó. O que acontece? Se a requisição não for para o favicon, o favicon é um íconezinho que o browser, porque aqui a gente está conversando com o browser, né? Ou seja, o Arduino é que controla a conversa com o browser, certo? Então o que acontece? Eu olho lá e verifico esse request, né? Se o request recebeu favicon igual a null, então executamos a ação com valor na requisição, certo? Se essa condição não for verdadeira, porque na verdade str, ele me retorna o ponteiro da primeira posição que ele encontra essa string. E se ele não encontrar, ele me retorna null, certo? Então assim, executamos a ação com o valor passado na requisição. O que eu faço? Eu dou um execute getAction com o argumento request e getValueRequest, certo? Depois vocês vão ver a função lá. Aí eu envio a resposta para o cliente. Aqui é o seguinte, o que é isso daqui? Isso daqui eu abri o browser, botei o IP lá e eu estou acessando esse cara. Nesse momento, aí, gente, vocês viram lá no vídeo, o comportamento de cada browser é diferente. Quando você usa o Chrome, cara, o cara te manda duas conexões ali. O comportamento do Chrome é diferente dos outros browsers, tá? Então, isso eu não entrei muito nessa profundidade, porque eu vou gravar um vídeo. Eu não entrei em profundidade nisso, porque eu vou gravar um vídeo falando depois de sniffer de rede, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um spy na rede Wi-Fi e vamos ver tudo que está trafegando ali e vamos mostrar num programa. Põe a foto aqui do Wireshark. Ele é um programa que quem mexe com network, quem mexe com rede, precisa ter instalado no seu computador. Tem que ter, porque senão você não enxerga os bytes trafegados, tá? E isso vai ser um vídeo, eu já estou preparando um vídeo para explicar o Wireshark, para mostrar esse cara aqui sendo monitorado pelo Wireshark, e isso vai clarear a sua cabeça, tá? Então é o seguinte, e aí ele dá um send response, depois eu vou mostrar a função send response. Se não, ele vai ter que dar um erro, então eu dou um print, o que eu faço? Eu dou um print serial, né, porque eu estou mandando isso para o ESP, e o ESP vai passar essa bola lá para o browser. Então ele vai lá, HTTP 404, not found, aí isso aqui tudo é protocolo, connection close, é obrigatório ser desse jeito, tá? E depois ele dá um serial.write 127, que eu quero fechar, é o meu caractere de fim, entendeu? Aí eu venho aqui, vamos explicar o read request. Toda vez que eu faço a leitura da primeira linha, né, faz a leitura da primeira linha de requisição. Esse exemplo aqui, eu não estou lembrado em qual vídeo, acho que foi um vídeo que eu fiz uma automação com ATmega e eu usava essas mesmas funções aqui, mesma coisa. Eu peguei de lá que já estava pronto. Então, eu declaro current line is blank, request, que eu tenho esse char, a rede char aqui, o i, né, inicializa o 0 e o first line true, né? Aí eu entro num while infinito e eu verifico que enquanto não chegou nada na serial, né, eu fico dentro do while.
E aí, se chegou alguma coisa, eu faço um read e jogo dentro de char. Aí, se apenas a primeira linha da requisição nos interessa, certo? A primeira linha, que chega a várias, né? E aí, o que eu quero saber? O que eu quero fazer? Então, se first line, ou seja, a first line vai entrar aqui, porque na primeira vez ele já começa como true, certo? Então, tudo bem, ele vai entrar aí. Aí ele pega o request de i e joga o caractere lá. O que ele está fazendo, né, gente? Ele está jogando dentro do array request. Só isso, e depois incrementa aí, né? Vamos lá, continuando. Daí aqui, gente, isso aqui vamos falar assim, como é que chama esses esqueminha de ficar olhando o caractere e indo para o próximo caractere? Parser, isso chama um parser, tá? Então daí, eu falo, se o caractere, né, que chegou, C igual a barra N, a última linha, ó, eu pus o comentário, gente, para você depois olhar para o código-fonte e entender. A última linha da requisição é um barra R, barra N sozinho, deixa eu tirar daqui, após o barra R, barra N da linha anterior. Aí eu faço assim, se corrente line blank, né, se chegou até aqui é porque a requisição foi lida por completo. Beleza, então ele dá um break. Se não, ele vem aqui e fala assim, a primeira linha é branca, igual a true, e first line falso. Por que first line? Primeira linha? Não, daí não é primeira linha, não é mais primeira linha. Se não, se o caractere foi diferente de barra R, se leu qualquer caractere que não for barra N e barra R, significa que a linha não está em branco. Se não está em branco, então a current line is blank. Não, é falso, é falso. E se passa, aí quando ele chega aqui, ele dá um return request, certo? Vamos lá. Gente, send response, não tem nem o que falar. O que eu faço no send response? Eu tenho que mandar esse cabeçalho, então eu estou dando um serial print, tá? Dou um serial print, tudo isso aqui é protocolo HTML, aí eu para isso aqui não conseguir ficar gigante, eu peguei e criei uma função head e função body, e dou um serial para fechar o HTML lá, o barra HTML, tá? Beleza. Gente, aqui head é só o cabeçalho, entendeu? Isso aqui é HTML puro, ó. Pode ver aqui, ó, as definições de CSS, tá? Nem tem que falar. Body, gente, o que eu faço em body? Eu defino o body, né? Entre maior e menor, string bottom separado, e aqui o que eu faço? Crio um botão para cada pino que possui um relé, porque se eu for escrever pino a pino, vai ficar um negócio compridão. Então o que eu fiz? Eu fiz um for com o método concat, que faz o seguinte, ele chama bottom de i, e ele vai criando o botão 1, botão 2, botão 3, botão 4, botão 5, né, para eu não ter que ficar escrevendo código serial um depois o outro, e depois eu fecho a seção barra body, né. Eu dou um print buttons, né, e pronto, criou todos os meus botões. Aqui é a função botão, gente, função botão. O que esse cara, função botão, está fazendo aqui? Simplesmente está escrevendo o HTML do botão, entendeu? Ah, Fernando, eu quero fazer 16 botões. Muda lá, modifica o for. Em vez de 12, vai até 16. Essa função já cria o botão para você. Olha o que ela faz aqui, ó. Ela verifica, a class name button, né? E aí depois já tem esse cara aqui para verificar se é button on, se é button off, entendeu? Se é off, se é on. Pronto, e fecha a seção aqui. Já escreveu o HTML para você, entendeu? É simples, isso aí é simples. E getAction, né, que é aquela função que nós usamos, ele pega o argumento request e ele usa essa função que eu fiz aqui, que é getStringBetween. Por quê? Porque o on e off, gente, ele está entre o caractere interrogação e o igual. Então eu já escrevi uma função para fazer parser para mim, para eu não ficar me matando, entendeu? Ele vai lá e pega assim, ó, o que tem entre interrogação e igual? Ah, tem on. Beleza, me volta lá. Ah, o que tem? Tem off. Ah, então me volta lá. Aqui a mesma coisa. O que tem entre igual e espaço? É o número do relé, entendeu? Então, para eu não ficar toda vez escrevendo uma função, eu generalizei getStringBetween, entendeu? E aí, getStringBetween. Gente, getStringBetween é um parser. O que é? Ele vai me devolver
o que está entre esse caractere e esse caractere. Simplesmente é isso, eu fico avançando, lendo o próximo caractere, fico comparando. Beleza, nem tenho que explicar aqui também, se você não entender, não vai ficar sem dormir, né? Tá certo? Porque isso aqui eu já expliquei, eu já falei dessa função em outro vídeo, tá? Eu só estou aproveitando a função. Gente, vamos lá, execute, que é string action, string value, né? Eu preciso saber se é on e o off e o número do relé, tá? Porque no final, deixa eu resumindo aqui, no final de tudo eu vou dar um digital write em pin number e status. É só isso que essa função faz, tá? É ela que de fato escreve e manda ligar o relé. Gente, olha aqui, ó. O exemplo de hoje, eu queria mostrar, deixa eu falar aqui, ó. O exemplo de hoje eu queria mostrar que você não precisa sempre usar o ESP01 em modo AT. Você pode escrever um código nele. Na verdade, quando você faz esse tipo de coisa aqui, você tem muito mais controle sobre o ambiente Wi-Fi da tua automação. Entendeu? Então, assim, esse é um exemplo. Como todo exemplo que eu faço, eles costumam todos são simples para que você possa entender. Mas é lógico, já falei assim, ó, põe o Wi-Fi Manager, põe o Watchdog. Não faça nada sem o Watchdog. Por que que não faz? Porque o chip pode travar. Daí travar, você vai ter que rebootar ele lá na mão. Então, assim, não faça nada sem Watchdog, entendeu? Até mesmo no Arduino, você tem que ter mecanismo para evitar o travamento, tá certo? Eu tô então, deixando esse exemplo para vocês, é mais um exemplo de automação que pode ser usado na prática e também como forma didática, entendeu? E até o próximo vídeo.